Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma grande honra e prazer estar compartilhando com você desse tempo tão especial, produzido por Deus, né? Para esse tempo tão de ensino, digamos assim, porque, como pode ver, estamos aqui na Casa Apostólica, né? Ainda estamos lá na nossa reforma, lá na igreja. Aconteceram aí alguns probleminhas, ainda mais por causa da chuva e tudo mais, que prejudicou muito do que havia lá dentro da igreja, né, o que sobrou dentro da igreja, porque a maioria das coisas estão aqui na Casa Apostólica, nós já trouxemos aqui para cima, mas tem coisas que não são possíveis remover de lá. E tivemos aí alguns problemas esses dias aí de chuva e tal, mas Deus já está dando a direção, que aí nessa semana mesmo nós já vamos estar com tudo arrumado lá dentro, recuperado, digamos assim, do material que se estragou, e depois dessa semana aí voltar a produzir, né, o que é necessário para acelerar esse processo do telhado, né? Nós já sabíamos que ia ter dificuldades e tudo mais, porque afinal de contas tem todo um cunho de espiritualidade em cima disso, e aqui não é para quem conhece espiritualidade, é para quem vive espiritualidade, né? E aí justamente nós trazemos um grande ensinamento para o dia de hoje, né? Que é o texto de hoje, que é entre o relatório dos homens e a voz de Deus, né? E a base vem em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, tem gente que, mesmo ouvindo a voz de Deus, endurece o coração, porque acha que conhece alguma coisa, mas não vive o que realmente representa uma igreja na vida de pessoas, né? E a porção hoje é o Shelah, né, que significa envie, onde vem a expressão Shelahim, os apóstolos, né, os enviados de Deus, ok? Vai de Números 13, 1 a 15, 41, Lucas capítulos 17, 1 até 18, 43, Josué capítulo 2, de 1 a 24, e Hebreus 3, de versículos 7 a 19, ok? A parábola de hoje é a ponte e os relatórios. Certa vez uma pequena cidade foi atingida por uma grande enchente. A única forma de atravessar para o outro lado era uma ponte recém-construída. O engenheiro responsável pela obra reuniu os moradores e disse: a ponte está pronta. Ela foi testada, aprovada e suporta muito mais peso do que vocês todos juntos. Mas ao longe, alguns homens observavam o rio agitado e começaram a espalhar comentários. Eu ouvi dizer que a correnteza está forte demais. Parece que a ponte balança. E se ela cair? E se o engenheiro estiver enganado? Em poucas horas, a cidade se dividiu. O grupo confiava no engenheiro. Outro grupo confiava nos comentários. Curiosamente, todos estavam olhando para a mesma ponte. Todos ouviam a mesma explicação. Todos viam a mesma estrutura. Mas chegaram às conclusões todas diferentes. Então, uma senhora simples, sem estudo, colocou o pé na ponte e começou a atravessar. Alguns gritaram: você não está com medo? E ela responde: estou, mas minha confiança não está na ausência de medo. Está naquele que dá a sabedoria para a construção da ponte. E ela atravessou. Depois dela, outros atravessaram. Mas muitos permaneceram do mesmo lado, discutindo sobre a ponte, analisando a ponte, debatendo a ponte e criticando a ponte. E nunca atravessaram. Quando abrimos essa porção de hoje, Shelah, né, encontramos algo muito parecido com os tempos atuais. Se nós olharmos todo o ensinamento, 12 homens, os espias lá que Moisés enviou à Terra Prometida, né, eles estavam olhando para a mesma coisa, olhando para a mesma situação, olhando
para o quê? A mesma terra. Todos viram os mesmos gigantes. Todos viram os mesmos desafios. Mas apenas 2 confiaram no Deus que havia feito a promessa, enquanto 10 confiaram em seus próprios relatórios. Já em Lucas 17, capítulo 17 e 18, Jesus continua fazendo a mesma pergunta ao coração humano. Em quem você confia? Em Hebreus 3, somos advertidos a não endurecer o coração como aquela geração do deserto. E esta noite, antes mesmo de falarmos dos espias, da Raabe, de Josué e de Caleb, a pergunta é simples. Você está vivendo pela palavra daquele que dá sabedoria para se construir as pontes? Ou pelos relatórios daqueles que nunca tiveram coragem de atravessar? Porque há uma grande diferença entre falar sobre a promessa e entrar nela. Tem muita gente hoje que cobiça até a promessa que você recebe. Aquela mesma promessa que o Senhor tem para a sua vida. Muitos criticam, porque não tem esse benefício de receber uma consagração, por exemplo. Muitos até recebem a consagração e perdem, porque realmente resolveram. Só dá ouvidos à informação e não andar pela fé. Simplesmente isso. E acham que agora eu vou andar com Jesus, falo de Jesus, se não for a força de Deus, se não for Deus provendo. O discurso é bonito. Mas a direção de Deus foi qual? Para você ir para o espaço pequeno ou para você ir para o espaço maior? A direção de Deus foi para construir essa ponte, dessa forma como você quis, ou para construir da forma como Ele determinou que fosse construída. O pecado daqueles espias não foi falta de informação, foi falta de fé. E justamente Shelah vai falar desses 12 espias. Todos viram a mesma terra, todos viram os mesmos frutos, todos viram os mesmos gigantes, mas apenas 2 chegaram a uma conclusão diferente. 10 disseram, não podemos, mas Josué e Caleb disseram, Deus pode. Quantas vezes você está dizendo que é impossível? Ou vem com aquele velho discurso, para Deus nada é impossível. Exatamente, não é para Deus. Mas por que para você se torna discurso? Para as pessoas ouvirem? Que Deus proverá, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Os discursos daquilo que você não vive, de fato, porque você não tem fé. O problema nunca foi o tamanho do gigante. O grande problema é o tamanho da incredulidade que nós temos. Nós temos que observar algo aqui importante. Os 10 espias não mentiram. Os gigantes existiam. As cidades fortificadas existiam. Os obstáculos eram reais. Mas o pecado deles foi interpretar a realidade sem considerar Deus. E hoje? Muitos cristãos fazem exatamente igual. Olham para a economia. Eu vou ser rico. Olham para a doença. Agora eu estou com uma doença incurável, porque eu vou falar que é isso, que eu vou falar que é aquilo, que não sei o que. Mas que as pessoas tenham dó de mim. Acharem que Deus me curou, fez um milagre.
Os cristãos estão olhando para a família, para o casamento, para o ministério. E chegam a uma conclusão: não dá. Mas Deus nunca pede para o seu povo medir os problemas sem considerar a sua presença. É isso que muitas vezes cai na discussão. A gente fala, eu costumo dizer que é de poder, briga de poder. Ah, eu conheço a espiritualidade. Que ótimo. Conhece mesmo? Parabéns. Mas você conhece de administração espiritual de uma igreja? Você sabe onde estão os mistérios? Você sabe o que significa esses mistérios, fundamentos, para montar essa estrutura espiritual de uma igreja? Ou sua espiritualidade é tão cega, mas tão cega, que você quer discutir para aquele anjo que foi chamado para tomar conta de vidas e é responsável justamente por toda a estrutura espiritual da casa. Sabe o que aconteceu? Os discípulos de Jesus disseram a ele: aumenta a nossa fé. Jesus responde, falando sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque o Senhor não está preocupado com quantidade. Nunca teve. Ele está confrontando a direção que você dá para a sua fé, a sua confiança. Os espias tinham informação, mas Josué e Caleb tinham fé. Hoje temos acesso a milhares de informações. Você abrir aí o Google, você faz qualquer pesquisa que você quiser. As IAs, então, de hoje em dia, até pregações já estão tudo montado, tudo pronto, é só subir lá no altar, já sai na hora, sai fresquinha. Até, se vocês quiserem. Mas informação demais, ou até focado somente em informação. Eu quero conhecer e falar em hebraico. Beleza? Eu quero conhecer a Torá, eu quero estudar a Torá, eu quero estudar, sabe? Eu quero ter curso, eu quero ter diploma na parede, porque eu sou ministro disso e daquilo. Mas a informação sem fé, ela produz ansiedade, decepção, desilusão. E realmente, a queda. E é porque uma coisa que muito não quer. Muitas pessoas de hoje em dia com quem eu converso, com quem realmente tira informações, não querem. Porque a fé em Cristo produz obediência. Isso as pessoas não querem hoje. Acho que isso aí é escravidão. Acho que isso aí vai tirar o direito delas de alguma coisa. Mas saber cobrar é fato, né? Se Deus não me abençoar, Ele não é Deus. Escutei isso essa semana ainda. Existem pessoas que já sabem tudo sobre a Bíblia. Sabem teologia, sabem hebraico, sabem latim, sabem tudo aquilo da sua própria religião. Sabem história, sabem escatologia, mas continuam paralisadas. Sim, porque conhecimento não substitui a fé. O reino de Deus não avança por análise infinita. Não, porque está escrito, então vamos analisar, vamos fazer, vamos julgar aquela coisa toda, de acordo com a palavra de Deus. O reino avança por obediência. Isso é fato. Se você não obedece, nada de discussões que você fizer vai ter sentido.
Olha o próprio exemplo que nós temos também, e nós vamos estudar mais à frente, de Finéias. Enquanto lá estavam reunidos Moisés, Arão, todo mundo discutindo dentro daquela tenda, Finéias pegou lá e foi resolver o assunto e acabou com a peste. Porque ele já sabia o que tinha que fazer. Já tinha o acesso àquela informação, de acordo com a palavra de Deus. Se a gente olhar para Raabe, vamos lá. Muitos dizem que era uma prostituta, aquela coisa toda. Só que tem uma coisa. Ela enxergou o que Israel não conseguiu enxergar. Se nós analisarmos, Raabe era improvável. Era gentia, cananeia, sem aliança, sem tradição e sem pedigree espiritual. Vai, coloquemos assim, vai. Mas ela soube do Deus de Israel. E o que ela fez? Ela creu. Ela nunca tinha presenciado milagres, ela nunca tinha presenciado nada. Ela simplesmente ouviu falar, mas creu. Tem gente hoje que a gente coloca a palavra de Deus na vida da pessoa, e a pessoa ouvia aquela promessa, ouvia aquela direção, ouvia aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Deus fala, olha, é um espaço grande, assim, porque vai produzir coisas ali. Não, a pessoa resolve um espaço pequeno, para satisfazer o próprio ego. E não fazer aquilo que Deus determinou para ser realizado. Porque é mais fácil, mais cômodo. Para a pessoa, ela vê a forma dela pensar, e não a forma de Deus agir. Como Israel viu milagres diariamente, mas Raabe apenas ouviu os relatos. E mesmo assim, creu. Se nós olharmos, isso é um confronto poderoso. Às vezes quem está fora percebe a glória de Deus antes de quem está dentro da própria religiosidade. Jesus vai contar uma parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18. O fariseu possuía toda a estrutura religiosa. O publicano tinha apenas arrependimento. Quem saiu justificado? Não foi o publicano? Porque Deus não procura círculo religioso. Ele procura corações rendidos. Essa semana mesmo, ouvindo umas discussões e aprendendo, né? Como sempre. Gosto muito de aprender. É uma mensagem de Deus que eu, na hora, sabe quando sai assim de uma forma fácil, no meio da conversa, no meio que o pessoal estava começando a discutir um pouco mais acalorado, né? E quem sabe mais a teologia, aquela coisa toda, quando começa assim eu já fico meio na minha, porque isso aí não vai me ajudar em nada, né? E isso daí eu fiquei olhando e daí daqui a pouco Deus já me toca e já solta a famosa frase, né? E aí todo mundo ficou parado, pensando. Uma grande realidade. Se nós analisarmos hoje, todas essas discussões teológicas, todos esses tipos de situação que nós vivemos hoje em dia, de quem conhece mais a Bíblia, de quem age mais em santidade, mais isso, mais aquilo, isso me levou a entender aquilo que Deus me usou para falar. Estão parecendo um bando de fariseus. Porque eram eles que ficavam discutindo temas teológicos e testando Jesus o tempo inteiro. Se nós analisarmos friamente essas discussões homéricas que a gente gosta de ficar fazendo, debatendo quem tem mais razão, quem tem isso, quem tem aquilo, mais conhecimento, mais diploma na parede, não passa de um fariseu.
está procurando o quê? Créditos, seguidores, que nem de hoje em dia. Ser famoso, ser reconhecido como pessoa santa, porque ela conhece a palavra de Deus. Porque há pessoas dentro da igreja há décadas, mas ainda não confiam plenamente em Cristo. Elas podem até frequentar os cultos, cantar, participar, debater, mas elas ainda não se renderam. Rabi não tinha tradição, mas tinha fé. O fariseu tinha tradição, mas não tinha quebrantamento. E o que existe hoje nas igrejas senão isso? Já percebeu que tem até uns aí que se dizem ministros, até outros que nem são, apenas são obreiros. Já viram que de repente a roupa chama mais atenção do que o próprio púlpito, do que a própria palavra? Porque ele quer ser destacado, só pela roupa. É isso. Eu vi com umas aberrações recentes aí que não dá. A Bíblia mesmo ensina que Jesus, no meio da multidão, às vezes sumia. Porque não era importante aparecer. O importante é o que a palavra de Deus diz para sermos e agirmos com simplicidade e humildade. Porque o maior julgamento de Deus é quando ele entrega ao homem a sua própria incredulidade. Se olharmos lá em Hebreus 3, está citado o exemplo dos espias. E aí repete: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se nós observarmos, Israel saiu do Egito e vendo milagres. Passou pelo mar, recebeu maná, mas morreu no deserto. Por quê? No livro de Hebreus explica. Por causa da incredulidade. Faltou informação? Não diz. Faltou inteligência? Não diz. Faltou experiência espiritual? Não. Faltou o quê? Faltou fé. Se nós olharmos lá em Lucas 18, e a viúva persistente, Jesus termina com uma pergunta assustadora. Quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Ou estamos caminhando para a apostasia de verdade? Ele não perguntou se acabará, se achará a religião, ele não perguntou se achará as instituições, ele não perguntou se vai achar debate. A única pergunta dele: se achará fé. A crise nos últimos dias não é a falta de religião, mas é a falta de fé genuína em Cristo. As pessoas estão usando Cristo como mordomo. Como tipo, realiza as promessas que eu quero. Embora ele diga que ele veio para servir e não para ser servido, e nós não somos capazes de servi-lo, mas de exigir as promessas, como muito pastor, né? Pseudo-pastor, prefiro dizer isso, porque o cara que apela para uma Bíblia dizendo Deus tem que cumprir a promessa, ele vai cumprir, não precisa me preocupar com isso daí não, cidadão. E você? Está cumprindo o que ele mandou você fazer? Ganhar almas. E não o bolso, o que tem no bolso
do fiel, que você vive enganando? Há pessoas que conhecem a promessa, mas vivem como se Deus não fosse cumpri-la. Não é isso? Por isso o pastor tem que ficar lembrando o tempo inteiro. Deus vai cumprir a sua... Ele tem que cumprir a sua promessa. Tem gente até que ora sem esperar a resposta. Já quer de imediato. Mal acabou a oração, já quer que aconteça. Já pedi para Deus. Vão para o culto, mas não tem expectativa de mudança de vida, de transformação. Não é mudança, é transformação. Alguns que até servem, mas não tem esperança. Perdem as suas consagrações. Perdem. E acham que porque agora eu estou estudando, agora eu estou lendo, agora eu estou maravilhado, agora eu estou isso, agora eu estou aquilo. Acho que pronto, já Deus vai me perdoar. Não se trata disso. Se trata de quanto você vai se quebrantar. E isso aqui é a linguagem do deserto. O espírito de Caleb e de Josué aponta para Jesus. Josué e Caleb foram minoria. A maioria estava errada. A verdade nunca foi definida por votação. Nunca. Eu não fico esperando. O engenheiro falou, o pedreiro falou, a psicóloga disse, a médica falou. Se eu fui para médico, então, minha última experiência com cardiologista, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O cara começa dizendo que eu não preciso tomar remédio. No final, o que é então, doutor? Não vou tomar remédio? Não, continua tomando as receitas no horário certinho. Eu falei, esse cara está precisando de um psicólogo. É o que nós temos. Tem gente que começa a olhar, falar, não, eu sei debater a espiritualidade porque eu conheço. Não conhece, cidadão. O dia que você assumir uma igreja de verdade, para tomar conta, você pode falar de espiritualidade. E quando você viver debaixo da cobertura de um anjo, que é quem comanda, quem controla toda a estrutura espiritual da igreja que você frequenta, a ele todo respeito, você deve, de obediência. Enquanto até lá, você não conhece nada. Você não conhece nada. Porque a verdade, a única verdade, é definida pela palavra de Deus. E ele fala, faça dessa forma. Não é da sua forma, ou de jeito que algum leigo, que não sabe nem crer em Cristo, só porque fala que, eu sou cristão, que negócio, não significa que é de Cristo. Você só pode ser de Cristo quando realmente você se entrega a Cristo. Aí você é dele. De verdade. Não apenas por um modismo, porque, eu acho lindo, maravilhoso os cultos, sabe, para. E se entregar a Cristo é ir para cima de tribulação. Não esperar que elas venham, é ir para cima. Ele mesmo falou, quem quer me seguir, o mundo vai te perseguir. Tá pronto? É aí que está a diferença. Aí é que está a diferença. Porque existe algo muito mais profundo. Se você olhar, Josué vai conduzir o povo à terra prometida. E o nome de Josué, em hebraico, é Yehoshua. E o nome do Senhor Jesus, que nós sabemos, é Yeshua. É o mesmo sentido. Josué foi apenas uma sombra
porque Cristo é a realidade. Josué levou Israel até Canaã, até a terra prometida. Mas Jesus quer conduzir o seu povo para a vida eterna. E é exatamente isso que o livro de Hebreus desenvolve. O descanso verdadeiro não é geográfico. Não é, eu fui para Jerusalém, eu fui lá para a terra prometida, eu fui não sei isso, eu fui aquilo. Você foi numa emoção. Eu quero ver você chegar em pleno verão lá, você andar naquele deserto de Israel. Quero ver. Você conseguir andar dentro daquele deserto de Israel. Não é brincadeira, não, pessoal. Não é passeio. Por isso que não é geográfico. Cristo não vem representar um sonho geográfico, aquela terra é minha. Não. Cristo vem mostrar para você que Ele é o Senhor. Que Ele é o Rei da terra que emana leite e mel. Da terra futura. Não esta. O descanso seu, o descanso nosso, está justamente nele, no Messias. Por quê? Lá em Lucas 17, ele cura leprosos. 9 vão embora, um volta. Se você olhar a palavra do samaritano, mais uma vez o improvável responde corretamente. Porque o centro do reino não é privilégio religioso. O centro do reino é reconhecer quem Jesus é. A pergunta não é se você conhece tradições, se você conhece símbolos, sistemas. Hoje a gente pode fazer uma pergunta mais direta. Você realmente conhece Jesus? Conhece? Porque a salvação não está em Canaã. Não está na tradição, não está na tua cultura, não está no seu conhecimento esotérico. A salvação está em Cristo. Simples. Se olharmos todos os textos que exigem uma decisão, os espias, como a maioria faz hoje, decidem pelo medo. Rabi decidiu pela fé. O fariseu decidiu pela autossuficiência. Conhece a espiritualidade. O publicano decidiu pelo arrependimento. Os 9 leprosos decidiram pela ingratidão. O samaritano decidiu pela adoração. Israel endureceu o coração. Josué e Caleb perseveraram. E a pergunta que podemos fazer é: qual decisão nós tomaremos hoje? O grande gigante, lá no livro de Números, não era o Anak. O grande gigante das nossas vidas é a incredulidade. O grande problema de Hebreus não é a perseguição, é a incredulidade. A grande preocupação de Jesus, lá em Lucas 17, 18, não era política. Nunca foi. A preocupação de Jesus era a fé. E hoje o Espírito Santo continua dizendo: hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é antes, no passado, não é há 2000 anos atrás, quando foi escrito. Hoje.
se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Cristo continua chamando. Cristo continua salvando. Cristo continua conduzindo. O quê? O seu povo ao verdadeiro descanso. Não siga o relatório dos 10. Siga a voz do Senhor. Porque gigantes podem ocupar a terra, mas somente a incredulidade impede alguém de entrar nela. E para concluir, a geração do deserto viu milagres e morreu na incredulidade. Raabe ouviu sobre Deus e foi salva pela fé. Que nós aqui hoje não sejamos conhecidos pelo que vimos, mas por termos confiado plenamente em Jesus, o verdadeiro Yeshua, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e põe em ti a paz. Que o Senhor produza para você essa semana uma semana de estruturações, uma semana de arrependimento, uma semana de entendimento, que por mais que tenhamos conhecimento, ocupamos cargos, responsabilidades, nós temos uma responsabilidade muito maior com Jesus. Você crê em Jesus? Você conhece Jesus? Ou para você aquele homem bonzinho da Bíblia, que cura todo mundo, que faz milagres? Esse Jesus que é para você? Você ainda não viu que Ele é o autor e consumador da nossa fé? Você não viu que Ele quer andar ao nosso lado? Você ainda não viu que todos os dias Ele já faz um milagre na sua vida? Te dando a oportunidade de ser tocado e transformado? Quantas vezes você já agradeceu Jesus? Não é pelos livramentos. Tem muita gente que agradece pelos livramentos, né? Por tudo aquilo que acontece, as maravilhas, as curas, os procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Todo mundo agradece. E para as tribulações, quando vem os desafios? Então, você já agradeceu a Jesus? Porque se Ele te deu algo tão inacreditável, o desafio de uma tribulação, e você não esmoreceu, porque pela fé, você sabe que Ele vai ser capaz de transformar? Porque nunca será pela força do meu braço, por exemplo. Será sempre pela fé em Jesus. Pare e pense. Ouse viver uma experiência de conhecer Jesus de verdade. Se permita. Tenho certeza que você será tocado e transformado. E você encontrará a grande salvação. Shabbat Shalom. Uma boa noite a todos. Que o Senhor os abençoe e dê uma semana de vitórias e de grande prosperidade a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.